achando estranho porque eu estou no espelho. Minha figura está no espelho. Mas é isso mesmo, nós vamos já. Tá bom. Boa tarde, amigos. Cá estamos nós, nesse momento, nessa tarde de domingo, retomando nossa atividade aqui com o Papo Domingueiro, que é o programa que nós realizamos aos domingos, às 17 horas. Hoje, como todo programa bem especial, nós temos o prazer de receber aqui na nossa sala virtual o nosso amigo Jefferson Luiz, que vai estar conosco durante a programação, e a nossa convidada, a Silene Dalva Silva Guida. Ela que coordena o estudo da obra O Céu e o Inferno, na FEB, na Federação Espírita Brasileira, e que é a pessoa ideal para o nosso papo de hoje. Porque amanhã, às 20 horas, nós vamos iniciar, por esses canais que nós sempre fazemos nas nossas transmissões, o programa Dupla Vista, que vai ser apresentado pelo amigo Jefferson e que vai tratar da obra O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação espírita. Então, nós convidamos a Silene para que, com seu conhecimento e sua experiência na condição do grupo de estudo sobre essa obra, possa nos favorecer com a sua fala. E ela é muito bem-vinda ao nosso convívio hoje. Nós temos muito prazer em conhecê-la virtualmente, com certeza a oportunidade vai surgir em que a gente possa, pessoalmente, ter esse contato, ou daqui para lá, ou de lá para cá, de uma forma ou de outra, com certeza, haveremos de nos encontrar pessoalmente quando tudo isso passar, né? Mas, assim, o momento é bom. Apesar da gente estar vivenciando esse problema da pandemia, foi um momento, assim, de muita aproximação, de muito entrelaçamento, de muitas amizades, e a gente ganhou muito com isso. É um ganho enorme, um ganho que vai ficar, com certeza, né? Então, eu queria pedir aqui para o nosso amigo Jefferson dar as suas primeiras considerações, que depois eu vou passar para a Silene, para ela fazer as considerações dela e começar no nosso papo. Bom, queria dar boa tarde a todos, aos amigos que acompanham o Papo Domingueiro aí, sempre com temas interessantes. Dizer que eu sou só gratidão nessa tarde de hoje, da oportunidade de estar convivendo com o Dora e com a Silene também, pela experiência que vocês já têm na condução de grupos de estudo, e ávido para aproveitar um pouquinho dessa experiência que vocês têm, da Silene, que atua na FEB, com o estudo dessa obra já há algum tempo, para conseguir angariar mais vontade ainda de iniciarmos esse nosso estudo que vamos começar amanhã, para que a gente possa difundir mais a ideia do pensamento de Allan Kardec, do Espiritismo, que está contida na obra O Céu e o Inferno, que é uma obra, assim, fantástica, porque a gente tem acesso a Kardec, ao pensamento de Kardec. Então, ter esse privilégio de ter você conosco, Silene, hoje, que vai nos proporcionar um gás a mais para iniciarmos essa nossa atividade de amanhã. Por isso, eu sou só gratidão e estou aqui muito mais na condição de ouvinte para colaborar no Papo Domingueiro de hoje. Maravilha! Pois, Silene, fique à vontade, você tem todo o tempo para conversar com a gente, falar dessa obra, da experiência, daquilo que você acha que é importante trazer para nós, porque quando se trata da doutrina espírita, quando se trata da obra da codificação, tudo é importante. E aí, nada melhor do que alguém que tem esse conhecimento e essa experiência conosco. Fique à vontade. É verdade, né? A doutrina espírita, gente, eu agradeço demais estar aqui com vocês. Fiquei encantada com a Dora, como diz o Fabiano, é natural que você fique encantada com a Dora, né? E agora o Jefferson, bem-vindo ao meu conhecimento, Jefferson, um prazer muito grande. E realmente nós estamos com o estudo dessa obra desde que a FEB iniciou o estudo das obras básicas, sabe? Nós começamos com o Livro dos Médiuns, que só tinha o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos,
E quando, no ano seguinte, começou o Céu e Inferno, eu comecei com a coordenação do Céu e Inferno e estou até hoje. E eu costumo dizer para o pessoal que estudar a obra Céu e Inferno é estudar para aprender a não ir para o inferno. Então, é uma condição, não é? O Céu e Inferno nos ensina a não ir para o inferno. Então, é bom que a gente saiba o que é esse livro, né? Eu sou espírita de berço, Dora. E uma coisa que eu vivi, né? Fiz infância, mocidade, todo o currículo espírita, né? Digamos assim. E uma coisa que nós vivemos é que a obra Céu e Inferno era desconhecida. Ninguém a conhecia. As pessoas estudavam aquela época, década de 50, 60, na palestra pública, o Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta. No outro dia da semana, o Evangelho, pergunta a pergunta, parte a parte. E o Livro dos Médiuns, ocasionalmente, quem ia para o grupo mediúnico. Nem todo mundo estudava, não é? E o Céu e o Inferno e a Gênese eram livros assim que não existiam dentro da codificação. Então, quando nós começamos a estudar mais, na década de 90, eu já coordenava um grupo do Céu e Inferno, lá na minha cidade, que a gente começou a estudar as obras básicas. E aí, para falar do Céu e Inferno, nós temos que falar do Livro dos Espíritos, né? Que o Livro dos Espíritos é básico. Ele é a pedra angular da doutrina, não é? E Kardec, ao fazer a codificação, ele vai perceber que naquela época as pessoas estavam muito envolvidas com a parte de mediunismo, né? As mesas girantes e tudo mais, e ele, então, lança um segundo livro, que é um manual para qualquer um que queira saber de mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, né? E, em seguida, Kardec era um pedagogo, era um cientista, era um filósofo, e era um magnetizador, né? Há 30 anos já estudando magnetismo. Em seguida, respondendo àquela pergunta do Livro dos Espíritos, se nós teríamos ou teríamos tido alguém que servisse de modelo, e que os Espíritos dão a resposta mais curta, Jesus, ele então vai fazer o Evangelho, vai recordar, vai trazer Jesus de volta naquilo que Jesus fez. E o nosso livro, o Livro dos Espíritos, então, é dividido em 4 partes. A primeira, que vai falar das causas primárias, é o último livro que ele vai acrescentar. A segunda, do mundo espírita ou dos espíritos, a terceira, das leis morais, e a quarta, que é das esperanças e consolações. Então, do mundo dos espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns. Das leis morais, nós temos o Evangelho. E das esperanças e consolações, ele lançou, então, o livro O Céu e o Inferno, que foi lançado em agosto de 1865. E é importante esse nosso livro. Eu acho que, antes de falar propriamente do livro, eu vou falar da tradução dele. A FEB, no seu Museu de Obras Raras, ela tem todas as edições em francês das obras de Kardec. E, até então, todas as obras, toda a nossa codificação foi traduzida a partir da quarta edição, que é considerada a mais completa. E o nosso amigo Evandro, que faz as últimas traduções da FEB, ele tem acesso a todas as outras edições. E o nosso livro, que não tinha prefácio, o Evandro vai encontrar na primeira edição do livro Céu e Inferno
o prefácio assinado por Kardec. E ele recupera esse prefácio para nós. Então, nas traduções do Evandro, nós temos o prefácio de Kardec, que é quando Kardec nos diz a que vem esse livro, por que esse livro, né? E é muito interessante esse prefácio. É uma coisa que as pessoas têm que começar seu estudo pelo prefácio, porque através do prefácio você vai saber o que contém esse livro maravilhoso. Então, esse livro é que a minha filha chegou aqui agora só para ouvir mamãe. E tem uma netinha ali do lado. Tudo bem, tudo bem. Não tem microfone aqui para me fechar. Já estava. Então, mas é interessante nesse livro, porque através do seu prefácio, você vai saber o que é o livro, porque antes você tinha que ler o livro e saber o que compõe esse livro, né? Aí, com essa busca do nosso amigo, do Evandro, nós agora temos o prefácio de Kardec. E no prefácio, Kardec fala que o livro é composto de duas partes, né? A doutrina e os exemplos. Mas o que é muito importante nessa doutrina? Porque nós consideramos Kardec o codificador, né? Aquele que mandava as perguntas e analisava as respostas e fez o livro dos Espíritos. Mas nós temos que levar em consideração duas coisas. Para você ter uma resposta que te diga realmente o que você quer saber, é preciso saber perguntar. Então, Kardec é o homem que soube perguntar, né? Soube perguntar para poder codificar o livro dos Espíritos. Mas no Céu e Inferno, é Kardec. É Kardec analisando, filosofando e nos mostrando caminhos. Então, é muito importante, por exemplo, quando ele fala do temor da morte, ele diz que espírita não tem medo da morte. Não tem, né, gente? Nenhum espírita tem medo da morte. Não dá para rir? Você fala assim, não, eu não tenho medo da morte, mas ela pode demorar um pouquinho mais, né? Pode vir depois. Então, realmente, quando você assume a doutrina espírita, você parte daquele princípio que é preciso analisar. Então, nessa análise que Kardec faz, ele, nessa primeira parte da doutrina, ele procura tudo que era de conhecimento da época e analisa à luz da doutrina espírita. E faz uma análise, todos os capítulos vocês vão encontrar. Segundo o Espiritismo, é assim. Então, ele faz análise do céu, do inferno, do purgatório, né? E vai analisando cada uma dessas coisas e colocando o que a doutrina diz. E sempre ele, na Revista Espírita, nesse ano seguinte, ele diz que nada nesse livro é opinião dele. Nada. Esse livro, ele vai, através da observação, ele vai analisar, concluir e divulgar. Então, quando você encontra o inferno, por exemplo, ele mostra o inferno pagão e o inferno cristão. O inferno cristão foi baseado no inferno pagão. E você vai ver que o inferno pagão tem muita semelhança com a doutrina espírita, porque a cada um segundo suas obras, né? Não é aquela coisa que você não pecou, vai para o inferno. Então, o inferno pagão, ele é muito mais lógico e racional do que o inferno cristão. Ele não é assim aquela coisa... E, gente, se nós formos olhar quem não tem erros, todo mundo vai para o inferno, né? Não tem jeito, não tem escapatória. Então, ele faz essa análise e, no final, segundo a doutrina espírita, é assim. Quando ele fala das penas futuras, ele usa o mesmo critério. E interessante nessa parte de doutrina
é quando ele lança o Código Penal da Vida Futura. É o único livro que tem isso, né? Código Penal da Vida Futura. E você vai analisando o Código Penal junto com ele e vai vendo a lógica que ele coloca e vai percebendo que ele realmente era o bom senso encarnado, né? Quando ele vai contando sobre tudo isso. E tudo isso ele faz baseado nos depoimentos que vêm na parte de exemplo. Isso é que é importante. Olha só, quando ele termina essa primeira parte, ele começa a segunda parte com o passamento, ou passagem, cada livro traz um título para esse primeiro capítulo da segunda parte. Mas é o que te acontece quando você desencarna. O que acontece quando você muda de plano, né? Como isso acontece? Com a obra de André Luiz, nós tomamos conhecimento do mundo espiritual em detalhes. Mas essa parte ainda é Kardec, quando ele diz assim, o que acontece com você quando você desencarna? Não é? Nós vimos o que aconteceu com André Luiz. Isso é um caso. Mas por que aconteceu daquele jeito? É outra história. Então, o que acontece? E aí ele vai vendo, ele fala nessa primeira parte do período que a gente tem de perturbação. É interessante isso. Todos passaremos por um período de perturbação, que poderá ser de segundos, de minutos, de décadas ou de séculos. Veja. Então, a gente vai aprender ali, quando eu falo que o céu e o inferno nos ensina a ir para o céu, é por isso. A gente vai aprender ali como é que eu quero, o que eu espero do meu período de perturbação. E para eu esperar o que eu estou pretendendo, o que eu tenho que fazer? Né? Então, nós temos que ter uma lógica dentro dessa perturbação. E é muito interessante quando ele fala desses exemplos, ele diz lá no prefácio, porque antigamente, olha, na década de 90, que eu já estou dizendo que eu já coordenava esse grupo na minha cidade, nós coordenamos assim, vamos estudar os espíritos felizes. Aí fazia em 2 ou 3 aulas os espíritos felizes. Vamos estudar os espíritos medianos. Com o prefácio, Kardec nos mostra o trabalho que ele teve para escolher esses 66 casos que ele narra. E ele diz que cada um desses casos nos traz um exemplo, nos traz um aprendizado. Então, nós não podemos estudar os casos em conjunto, é preciso estudar cada um deles, saber qual é o exemplo, qual é o modelo que ele está nos trazendo naquele caso. Isso é muito importante para nós. E nós percebemos que o estudo do céu e inferno é impossível de se fazer num ano. Porque se nós estamos estudando o livro, é preciso que a gente, pelo menos, perceba as belezas desse livro. E aí nós temos que conversar um pouco mais. Se você faz um estudo que você pretende que seja num ano, que ninguém fale nada, aí as pessoas levam as dúvidas para casa. Então, o nosso estudo é bastante dialogado, bastante conversado. As pessoas participam, as pessoas dão os seus exemplos, as pessoas estão dizendo aquilo que estão vivendo, só que o coordenador, Jefferson, isso, infelizmente, é um problema que você vai ter, tem que controlar essa parte, né? Ele tem que saber até onde as pessoas podem ir, né? Até onde aquilo pode acontecer. Então, é importante que a gente saiba controlar isso junto com eles. Mas é importante também. Hoje, por exemplo,
no nosso trabalho, de repente, um deu um exemplo de política e o outro caiu no mesmo exemplo, saiu para a política. E nós estávamos estudando um suicida. Aí eu falei, interessante o que você está falando, todos nós temos opções na vida, né? Mas a opção mais importante de hoje é do nosso amigo que suicidou, né? Então, vamos ouvir sobre o nosso amigo, para a gente voltar ao assunto. Então, a coordenação tem esse difícil papel de vez em quando, dizer, não, você está ali, você está ouvindo, está tudo bem, mas, de repente, você tem que trazer de volta, né? Eu tenho um coordenador, um dos nossos que colabora com a gente, não é coordenador, é um dos instrutores, que ele tem uma cultura geral maravilhosa, maravilhosa. Então, ele começa a falar e ele divaga, vai, vai, vai. Aí, quando ele olha para mim, no presencial, né, ele olhava para mim e dizia assim, deixa eu voltar, porque senão eu vou ser demitido. E agora, quando não tem o presencial, de vez em quando eu falei, rapaz, para ele acordar e voltar para o tema, né? Porque eu adoro quando ele fala, eu sou professora de história, então quando ele fala, eu adoro aquilo que ele está falando, eu gosto muito, mas a gente tem que dosar, tem que ser dosado, não é isso? Então o livro Céu e Inferno é essa coisa maravilhosa, e quando chega nos espíritos medianos, eu antes de iniciar os espíritos medianos, eu faço uma conversa com o pessoal. Gente, todos nós somos medianos. Agora nós vamos estudar os que são como nós. Cada um deles tem um problema, cada um de nós tem um problema. Então, nós vamos estudar aqueles que têm o mesmo problema semelhante ao nosso, né? Então, vamos prestar bastante atenção, porque isso vai falar alto para nós. Não sei se vocês gostariam de algo mais, mas o nosso livro é isso, maravilhoso. Silene, é interessante você traz isso, né? Muitas vezes, né, nos grupos de estudo, há essa necessidade, dessa sensibilidade de conseguirmos conduzir todos os estudantes para que eles mantenham-se no foco, né, não se dispersarem, que às vezes é uma dificuldade presente em vários grupos de estudo, e é preciso essa habilidade, na verdade, de conseguir trazer as pessoas para o foco. Mas eu tenho, assim, a ideia de que vou conseguir fazer isso com esse amor que você tem aí Claro na sua que voz. vai. É interessante porque as pessoas têm necessidade de falar, sabe, Jefferson? Você nota que as pessoas querem falar, Exato, querem comentar, né? Então, a gente tem que só controlar o período, né? Só controlar o período, porque, inclusive, exato. tem outras pessoas que não querem falar, que são mais fechadas e tal, e que acham ruim quando as pessoas falam. Silêncio, você deixou fulano falar muito. Calma, calma, tudo vai dar certo no final, né? Então, essa sensibilidade, Jefferson, tenho certeza que você vai ter. Silene, interessante você estar falando sobre isso, com relação aos nossos grupos presenciais. Esse estudo que nós vamos iniciar amanhã, ele vai ser um estudo na modalidade que nós estamos aqui conversando. Vai ser um estudo online. Vai estar presente no primeiro momento eu e o Jefferson, e de acordo com a necessidade, a gente vai convidando. Uma hora você vai receber um convite aí para participar junto com a gente, alguns dos nossos amigos que fazem o estudo da obra O Céu e o Inferno, porque esse nosso programa surgiu do entendimento de que é uma obra pouco estudada na Casa Espírita, pouco conhecida, e o entendimento de que nós devemos dar algumas pinceladas, como que dar, assim, uma prova para as pessoas provarem da obra, e sentir o gosto, e sentir a necessidade do aprofundamento. Então, o que a gente vai tentar fazer nesse momento é justamente isso, trazer para o público um pouco desse conteúdo da obra,
nessa nossa conversa descontraída sobre o que aborda a obra. Nós vamos ficar com o nosso chat aberto aqui para as pessoas comentarem, para as pessoas darem opiniões, perguntarem. Então, os momentos que nós estivermos aqui realizando essa programação, vai ser totalmente aberto. A pessoa não vai estar ali juntamente com a gente, mas ela vai poder opinar, ela vai poder perguntar. E aqui a gente vai fazer essa resposta. Tudo isso porque a gente, nesse primeiro momento de ausência da Casa Espírita, a gente sentiu muita necessidade de estudo. Então, nós temos os nossos grupos de estudo já. Mas essa obra ela é algo assim, pelo menos para mim, e creio que o Jefferson também sentiu isso, daí se colocou nesse trabalho, é uma obra que precisa ser levada ao conhecimento das pessoas. Muito. Eu vou só te falar rapidamente de um momento que eu vivi aqui em Parnaíba. Eu fui convidada por um grupo de uma faculdade para fazer uma fala num término de conclusão de curso, de um curso de Direito. A pessoa que me convidou disse, olha, foi um problema quando eu falei nesses cultos ecumênicos, onde vai o padre, vai o pastor, cada um da sua religião quer. Fizeram no auditório da cidade, e aí ela disse que queria a presença de um espírita. Aí disseram, mas espiritismo não é religião, não tem nada a ver. Ela disse, é a minha religião e eu faço questão. Aí ela entrou em contato comigo. Você poderia fazer uma fala para a gente na conclusão do nosso curso? Eu disse, qual é o seu curso? Ela disse, de Direito. Eu digo, vou. E aí eu peguei o Código Penal da Vida Futura e sintetizei algumas questões e fui lá e fiz a minha fala. Quando eu terminei, o professor do curso de Direito chegou para mim e disse assim, onde que você encontrou esse código que você falou aí? Eu disse, no livro Céu e Inferno. Ele disse, existe esse livro? Eu digo, existe. É um livro da codificação espírita. E onde é que eu posso encontrar esse livro? Aí eu, bom, tudo bem. Direcionei para ele o endereço onde ele poderia encontrar. E aí ele ficou assim, ele disse, eu nunca nem ouvi falar nisso, nunca tinha ouvido falar nisso. E eu disse, mas o que você achou? Ele disse, olha, eu estou encantado, eu vou querer, depois eu não tive como trazer o código por inteiro. Mas se você adquirir a obra, você vai ter acesso a tudo isso. Então, às vezes, as pessoas nem sabem o que a doutrina tem para oferecer, e já tem aquele preconceito, já tem aquela... Não quer ter conhecimento, e dessa forma a gente tem um entendimento que, de repente, as pessoas possam se sentir atraídas pela doutrina. Exato. Então, nós estamos pedindo a Deus que tenhamos essa capacidade, eu e ele, de realizar esse trabalho. E nós temos muito para oferecer, né, Dora? Nós temos muito para oferecer, né? A nossa doutrina é muito rica, ela tem muito para oferecer. Agora, quem mais aprende é quem está dando a aula, né? É isso, com certeza. Esse é o que mais aprende. Não tem nem como. Porque quem vai beber na fonte, né? Em primeiro lugar, para que as coisas possam se dar. Silene, nós preparamos aqui algumas perguntinhas para você, assim, para a gente conversar, manter o nosso papo aqui. Essa obra, O Céu e o Inferno, da forma como ela é intitulada, a gente se perguntou aqui, lógico que você não sabe o pensamento de Kardec, mas o seu pensamento com relação a isso. Se na doutrina espírita nós não sabemos que não existe esse negócio, o céu e o inferno, da forma como nos foi ensinado, né, de forma circunscrita, localizada, isso não existe. E aí Kardec vai e intitulou essa obra O Céu e o Inferno, e não a Justiça Divina, como ele colocou lá no subtítulo. O que você acha dessa escolha de Kardec com relação ao céu e o inferno? Por que ele teria preferido colocar esse nome, uma vez que a gente não acredita que existe essa da forma como nos foi ensinado, circunscrito e localizado? É verdade. Mas olha só, Dora, ele coloca, e nós sempre consideramos com o título e o subtítulo, né? A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Se ele colocasse esse título, será que o livro venderia? Aquela época, se ele coloca o título
não é? Com certeza Naquela já causou época, muita polêmica também, né? não é? Seria uma causa de polêmica, e não só de polêmica, mas talvez o livro ficasse encalhado até pelos espíritas da época. Veja bem, porque hoje, isso que você falou a respeito do conhecimento do livro, hoje a gente ainda tem pouco conhecimento do livro, muito pouca gente conhece o livro, não é? Muito pouca gente, já teve pessoas, eu dizer assim, você já leu O Céu e o Inferno? Ah, Silene, isso aí não, eu só leio Doutrina Espírita. Quer dizer, O Céu e o Inferno não. Então, é falta de conhecimento mesmo, né, das pessoas. E aí, eu acredito que Kardec joga esse subtítulo, né, A Justiça segundo o Espiritismo, como o céu e o inferno, ou a justiça segundo o Espiritismo. Porque em todo o livro ele vai falar segundo o Espiritismo, né? E é muito bonito porque é ele falando, né? Kardec falando, durante todo Certo. o tempo. Muito bom. E outra Respondi, coisa, Dora, talvez não, mas... Não, dá respondido, tranquilo. Realmente não Então, poderia tá. ser de outra forma, né? Se fosse colocar para a gente um título que naquela época as pessoas tinham questionamentos, mas não tinham É. conhecimento de uma verdade na forma como Kardec trouxe, né? Como era que gerar Uhum. interesse? Porque, como você disse, né? Hoje tem gente que diz só lê doutrina espírita, quando se fala do livro do céu e do inferno. Pois E é. assim, Silene, nas nossas casas, nós temos os nossos cursos, nós temos o ES, nós temos o EAD e tudo, mas nós sentimos a necessidade de focar um pouco também na obra. Porque, embora esses estudos, eles façam uma abrangência de toda a codificação em cada tema que se estuda, mas é importante também que a gente procure conhecer a obra, porque senão vai passar despercebido, como muita gente aí, que só conhece mal o Livro dos Espíritos e o Livro do Evangelho. E Mal, mal muito bem. não Gostei do tudo, mal. né? Então, a gente sentiu a necessidade também de buscar esse conhecimento do aprofundamento da obra, de ir lá conhecer, ver esse prefácio, como Kardec estruturou, como é que ele organizou, como que ele orienta que seja feito o estudo da obra e tudo mais, porque isso é muito importante. Senão a gente vai ficar aqui um tempo inteiro sem conhecer, que a gente sabe que tem muito espírita que não conhece de maneira nenhuma. Então, agora eu te Verdade. pergunto, Silene, nessa experiência de trabalho que você tem, dos cursos, qual a parte mais atraente para o estudo que você percebe dessa obra? A doutrina, os exemplos, como que você vê assim o interesse das pessoas? Qual a parte que chama mais, que atrai mais? É interessante. Olha, Dora, isso que você falou foi a conclusão que a FEB chegou, né, há 5 anos ou 6 anos atrás, de estudar cada obra. Então, existe esse departamento já, Estudo das Obras Básicas, o EOB, que é exatamente cada obra estudada em particular, né? Porque você precisa conhecer cada obra. Agora, no Céu e Inferno, como em toda obra, o mais importante são os coordenadores. Uhum. Carinho, carinho, né? Carinho, promover assim cada um deles, não é? Então agora, por exemplo, que a gente está via internet, você vê poucas pessoas, mas eu fico de olho em quem está chegando. De repente, eu falo com aquele que chegou. E aí, fulano, se há muito tempo que não aparece, chegou hoje, qual a sua opinião sobre esse assunto? Fala para nós um pouquinho. Como é que está aí na tua cidade? Porque agora cada um está num canto, né? Você tem o pessoal de Brasília e tem muita gente de fora de Brasília. Então, é importante, eu acho que se o coordenador for frio e impessoal, nenhuma obra vai permanecer. É preciso que o coordenador seja presente e ele esteja
não digo que a gente vai conhecer todo mundo, mas um sorriso faz muito bem, não é? No nosso grupo presencial, nós tínhamos como pedágio um abraço, para ninguém sair correndo do grupo. Então, na saída, tinha um abraço. E o pessoal começou a fazer um abraço também na entrada. Foi muito bom. Quanto mais abraço, mais a gente fica energizada, né? Mas foi muito bom. Então, na saída, ninguém saía correndo. Tinha um abraço, é o pedágio do grupo, né? E hoje, quando nós fazemos via internet, é impressionante, porque todos eles, no final, ó, o abraço carinhoso, sabe? Então, a presença da pessoa que estiver ministrando o curso vai ser muito importante. Ela precisa estar presente. Não é porque você coordena que você tem vários. Não é porque você está presente, não é que você coordena, que você não precisa ir toda semana. É sua parte, é sua participação. E eu falo aos monitores que todos eles precisam estar presentes toda semana, porque é para a gente tomar conhecimento e conviver com as pessoas, né? Há pouco tempo foi muito interessante um dos nossos amigos que estava... Hoje ele falou no Céu e Inferno assim, que eu cutuquei ele. Eu não sei, Silene, há 3 anos que eu faço o Céu e Inferno, eu não consigo me desligar do Céu e Inferno. Então, eu estou voltando também. Mas ele está morando na Alemanha. E da Alemanha, no horário do Céu e Inferno, ele está com a gente. E esses dias ele começou a conversar, e quando parou a conversa, começou uma frigideira trabalhando lá. Sabe quando você está botando coisa na frigideira no fogo? Aí nós falamos, Luiz, acho que você está fazendo almoço, mas você esqueceu de desligar o microfone. Então, a gente está aqui ouvindo seu almoço, né? Então, são coisas assim, bem gostosas, né? Então, o nosso grupo é assim, muito amigo, e a gente se aproxima muito das pessoas. É isso, Silene. Eu tive a oportunidade, com relação a isso que você está colocando, né, de participar de outros grupos de estudo, de ser monitor de ESD, e em dado instante nós tivemos uma ideia de fazer, os monitores não acompanhavam a turma, havia um revezamento entre os monitores. Em cada semana era um monitor diferente, fazia um revezamento, você dava uma aula numa semana e dava aula daqui a 3 semanas com uma turma. E nós notamos justamente essa dificuldade de nós não conseguirmos nos afinizar com os estudantes, os participantes do grupo, porque a gente estava lá somente naquele dia que a gente ia ministrar a aula, que a gente ia facilitar o estudo. E aí, então, a gente notou em 2 meses que não estava fluindo por causa dessa questão da empatia, do fortalecimento dos vínculos, quando você está ali presente, né? Da união, conhecendo todo mundo, acompanhando e podendo observar a evolução deles também com relação ao conhecimento do estudo que está sendo feito, né? Então, a gente rapidamente alterou o sistema para mantermos fixos, ou pelo menos que todos fossem, mesmo que não dessem aula, para haver esse congraçamento, cativar as pessoas no sentimento de pertença do grupo, né? Isso é bem interessante. É verdade, é interessante, porque quando você você não vai dar aula hoje, mas você vai ouvir a aula do seu companheiro e você sabe os pontos que ele falou e o que você percebeu que não foi falado, você poderá falar na próxima aula. Ou então você vai poder dizer, fulano, e se a gente pensasse dessa forma, né? Quer dizer, você ajudando o companheiro, não só naquele dia, também no futuro. E nós temos feito o estudo assim, de cada vulto, tem sido muito gratificante mesmo. O Código Penal, Dora, a gente levou 2 ou 3 aulas no Código Penal. A gente não tem assim, tempo definido
enquanto tem discussão sobre... São só 33 itens, né, Dora? Mas a cada... São poucos itens. Mas a gente consegue... né, a discussão. Pois é, a discussão é grande, né? Ah, não concordo com isso. Por que você não concorda? Vamos discutir, vamos falar um pouco mais, né? Então, é muito importante que as pessoas participem e que a gente também diga, não, gente, vamos embora, porque amanhã tem que dar outro tema semana que vem. Não, nós não temos essa pressa, não temos. E o estudo dos vultos está sendo muito bonito porque as pessoas têm trazido não só complementação do Livro dos Espíritos, do Evangelho, para cada um dos vultos, sabe? Traz a complementação. O que Kardec, agora então, estudando suicidas, o que Kardec falou do suicídio, como que foi, quais as respostas que ele recebeu. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está estudando um vulto dentro do céu e inferno, você está recordando o Livro dos Espíritos, né? E tem aqueles aficionados pela Joana, que levam contribuições da Joana. Então, André Luiz é muito lembrado, e aí o estudo fica muito mais rico, sabe, com as contribuições recebidas. Fica um estudo muito mais rico. Eu entendi, Silene, pelo que você me falou, que não existe uma parte que seja mais importante da obra. O coordenador, ele pode tornar esse estudo prazeroso, né? Ele pode tornar esse estudo interessante, mediante o que ele prepara, porque o coordenador é aquele que é responsável primeiro para estudar a obra, para buscar complementos para o estudo e também para oportunizar as outras pessoas. Então, isso é importante porque muitas vezes a gente acha que determinada obra, essa obra é muito ruim de estudar. Não existe obra ruim de estudar, de maneira nenhuma. Tudo vai depender de como que nós vamos conseguir apresentar aquele estudo, como que a gente vai oportunizar a fala das pessoas, porque no estudo, eu gosto muito de grupos de estudo, eu costumo dizer para os grupos que eu frequento, que em casa, não tanto a gente lê uma obra, num grupo de estudo, muitas vezes a gente não sai de um parágrafo, porque cada um que dá a sua opinião, cada um que traz o seu conhecimento, e a gente faz assim uma coisa de retalho de conhecimento tão grande que quando a gente sai, muita coisa que a gente não sabia, que alguém traz, isso é muito importante, é muito bom o estudo justamente em função disso. E eu fico muito feliz com a sua orientação. Vamos tentar, para a gente não ficar pensando, mas essa parte aqui não vai ser, não. Toda ela vai ser interessante se a gente souber tornar interessante, né? Toda ela é interessante, e é muito interessante. E é tão importante porque você não só está dando do seu conhecimento, mas como está recebendo, né? Você está recebendo da participação de todos. E é importante também que as pessoas saibam que elas são importantes no trabalho, né? Cada um que está ali é uma criatura importante para nós. Então, isso é muito importante também. E Kardec fala na introdução, que eu achei interessante, vou ler só esse pedacinho, que ele diz assim: começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que já sabeis. Olha como isso é importante, né? Aí você terá, né? Você tem que conhecer e praticar. Não tem como, né? Não tem como você falar uma coisa que você não pratica, né? Porque é muito difícil você convencer alguém a fazer alguma coisa quando você não pratica. Você não resolve. Você fala uma coisa, mas faz outra, né? Não dá certo. Agora, Dora, eu sei que você tem mais umas 2 perguntas. Eu só queria lhe dizer que nós, na introdução do trabalho, nós lemos uma página desse livro, Justiça Divina, que é o livro que foi lançado quando o Céu e o Inferno completou 100 anos.
Então, embora ele tenha cada página referido já a um determinado capítulo, nós não olhamos isso. Olhamos apenas a página de Emmanuel, porque é Emmanuel, né? E Emmanuel não tem como você contestar, de jeito nenhum, né? Então, se o dialogador do dia, o monitor do dia diz assim, não olhei, não escolhi nenhuma página. Aí a gente diz, escolhe um número. Aí ele escolhe um número, a gente vai na página, então será essa página que será lida hoje. E aí tem uma das nossas que entende mais desse aparelhinho, que é o computador, né? E coloca a página no aparelho para que todos possam ler. E a gente determina alguém para ler a página antes da prece. Então, esse é o livro que nós fazemos de meditação antes da prece. Porque ele veio para nós, né? Uhum. Ele veio pelo céu e inferno. Fazer, né? Oi? O Jefferson tem uma pergunta para lhe fazer. Ótimo. Pois é. Queria aproveitar aqui sua experiência enquanto estudiosa das obras básicas. Você citou, né, que no início, lá pela década de 60, 70, as pessoas só queriam estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e os que tinham contato com algum tipo de reunião mediúnica ou algum trabalho mediúnico estudavam o Livro dos Médiuns. E a segunda parte do Céu e Inferno traz aqueles diálogos, né, muito ricos, e eu queria ver com você se não era interessante que as pessoas que estão iniciando o estudo da mediunidade, sobretudo os que têm a aptidão para serem os dialogadores da reunião mediúnica, ou doutrinadores, algumas denominações aí divergentes, mas aqueles que conversam com os espíritos, os acolhendo. Por faltar ainda, assim, um trabalho mais direcionado para a formação dessas pessoas que vão trabalhar na reunião mediúnica, dialogando com os espíritos, se essa segunda parte não serve de um material riquíssimo para a preparação dessas pessoas que vão para a reunião mediúnica para dialogar com os espíritos, tendo o contato com, pelo menos na forma escrita, de manifestação de vários tipos de espíritos com sofrimentos ou não, porque também há os felizes relatados na segunda parte, com uma forma de introduzir essas pessoas nesse trabalho do diálogo com os espíritos. O que você pensa sobre isso? Eu acho importante, sabe, Jefferson? Acho muito importante. Embora, durante os diálogos de Kardec, você já deve ter lido, os diálogos são muito curtos. Sim. E é o que se aconselha ao doutrinador, né? Falar menos e ouvir mais da entidade que está se comunicando. Então, esse conhecimento do céu e inferno vai enriquecer naturalmente aos dialogadores. Mas seria tão interessante que eles fizessem todo o céu e inferno, né? Sim. Toda a parte. O alerta é justamente esse, que muitas vezes as pessoas, às vezes até adentram numa reunião mediúnica, sem ter estudado o céu e o inferno, onde lá ele já tem ali um exemplo do que ele vai encontrar numa reunião mediúnica, né? Pelo menos para ele se ambientar mais ou menos com relação a isso, né? É verdade. Ele já estaria mais ou menos ambientado, né? Já estaria Exato. mais ou menos sabendo o que ele poderia encontrar, mais ou menos, encontrar, né? ali. Isso falando da obra básica, né, Jefferson? Exatamente. Porque ele vai encontrar também um manancial imenso nos domínios da mediunidade no Missionários da Luz, né? Do André Luiz, que é estudo. Missionários da Luz é de cabeceira, né? Não tem jeito, né? A obra de André Luiz trouxe uma contribuição muito grande. Nós temos estudo na nossa casa também da obra de André Luiz,
No momento, nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Já vimos de nosso lar, estamos no domínio da mediunidade. E a cada estudo, a gente fica encantada com tantas informações, com tantos esclarecimentos, com tantos alertas, né? Porque o André Luiz, ele não fala só da vivência no mundo espiritual, mas ele alerta muito para a nossa parte moral, né? Da necessidade da nossa reforma, da nossa transformação. Então, nós temos estudado esse livro, juntamente com alguns irmãos que estão na educação mediúnica, e a gente percebe, assim, que eles se sentem como que alertados mesmo. Nossa, eu nunca imaginei que fosse dessa forma, eu nunca pensei que fosse tão importante me portar dessa forma, eu nunca imaginei que me comportar dessa maneira tivesse uma interferência tão grande no trabalho e tudo mais. Então, são obras que trazem, assim, conhecimentos que a gente não pode... profundo. E mais, se você pegar os mensageiros, para quem está na área da mediunidade também, ele tem um manancial, nossa. Cada semana, nós temos na FEB o estudo das obras de André Luiz, e estamos no segundo livro, né? É estudo para alguns anos, algumas décadas. Estamos no segundo livro. E semana passada, o André Siqueira, conhece? Lembra dele? O André Siqueira deu uma aula sobre o Belarmino. Menina, que aula fabulosa. Fabulosa. Olha, eu que já li desde a minha mocidade, leio, releio, dou aula de André Luiz. Eu fico encantada com esse pessoal. Mas ontem nós participamos juntas de um momento lá com o Décio Andoli, e eu achei muito interessante, porque, assim, a obra de André Luiz, você lê, mas se você não tem alguns conhecimentos, você passa por muita coisa você não percebe. E ele dizendo que aquele livro dele, o Cérebro Triuno, tem um capítulo lá que ele fez a partir de um parágrafo a obra no mundo maior. Aí você diz assim, meu Deus, eu não estudo, não, eu leio a obra. Porque é verdade. Você imagina quem se debruçar sobre uma obra de André Luiz, com o conhecimento que ele tem, médico, científico e tantos outros conhecimentos aprofundados, e se deparar com um parágrafo da obra, e a partir daquele parágrafo escrever um capítulo para um livro, aí você fica pensando, meu Deus. E é como ele diz, há muito tempo que ele estuda a obra de André Luiz, e está sempre se deparando com novidades. Tanto é que ele diz que hoje não busca na obra novidade, ele espera as novidades, quando elas surgem, ele vai procurar na obra. Ele diz assim, na obra que está lá. Eu tenho estudado isso aí, não percebi, agora essa novidade surgiu, onde é que ela está na obra de André Luiz? E geralmente ele diz que vai lá e encontra. Vai lá e encontra, é verdade. Mas você vai notar isso no Livro dos Espíritos também. Você vai ler e relê, estuda e reestuda, e a cada ano que passa, você volta lá e vê um assunto diferente daquilo que você pensava, né? Uma vez me pediram um tema para palestra, eu falei, gente, onde que eu vou achar isso? No Livro dos Espíritos. Eu falei, não é possível. Ele está lá, tá? Fui lá procurar, estava lá no Livro dos Espíritos. Então, o livro... Pois é, ele se modifica de acordo com o seu conhecimento, né? O seu crescimento, ele vai se modificando também para você. Achei muito interessante. Fala, Jéssica, eu sei que você tem mais perguntas. Fala. Eu vou te colocar aqui a última pergunta, para a gente concluir o nosso papo, porque nós estamos chegando no nosso tempo, que é de que forma os ensinamentos contidos na obra O Céu e o Inferno pode contribuir com a conscientização e moralização do ser. Quando você lê a primeira parte é doutrinária, então você vai estar fazendo um aprendizado. Mas na segunda parte, que são os exemplos, que você vê cada um daqueles personagens, o que eles estão passando, o que eles estão sofrendo, o que eles estão felizes, o que eles estão convivendo,
isso vai influenciar na nossa vida, né? Vai influenciar na nossa vida. Quando você vê, por exemplo, um dos felizes que desencarna e ainda no necrotério ele é chamado e dá notícias de como ele está. É isso que a gente gostaria de fazer na vida, né? Mas o que é preciso para que isso aconteça? Então, é importante a gente... a obra do Céu e Inferno, ela nos dá muito conhecimento para que a gente analise a gente mesmo. É uma análise, uma autoanálise permanente que você encontra na obra do Céu e Inferno. E quase todos os vultos pedem, ore por mim. Quase todos. Não me esqueça em suas orações. Então, a prece, Jesus, quando fala o vigiar e orar, não foi à toa, né? Então, a prece é muito importante em todos os momentos. E alguns vultos, é muito interessante que eles pedem, ajudem meus filhos. Ajudem meus filhos, que eles possam perceber a beleza da doutrina e a certeza de que a vida continua. Isso é muito importante também, né? Então, a obra do Céu e Inferno, ela é uma obra, assim, aquilo que eu falo, muitas vezes brincando com as pessoas, mas eu falo sempre sério, é que ela nos ensina a não ir para o inferno. Não para esse inferno de dificuldades, de problemas, né? De escuridão. Ela nos ensina como nos libertar desse caminho. Isso é muito importante no Céu e Inferno. Pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui o nosso convite para amanhã. Nós vamos iniciar esse estudo. O programa chama-se Dupla Vista, porque justamente vai tratar dessa visão material e espiritual. Vai ser toda segunda-feira às 20 horas. Nós vamos transmitir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. O Jefferson vai coordenar esse estudo. Eu vou estar junto ali, dando um apoio naquilo que ele precisar. E nós estamos convidando todos vocês a amanhã, às 20 horas, sintonizarem conosco. Nós vamos enviar o link para todo mundo. E a gente não podia começar fazendo a divulgação dessa obra de outra forma melhor do que com a visita aqui da Silene, com a parte que ela nos trouxe de informação a respeito da obra, a respeito do estudo. Nós ficamos muito felizes, Silene, muito agradecidas, e, sinceramente, esperamos poder contar com você ao longo desse nosso estudo, ao longo do nosso trabalho, porque é uma porta que se abre que a gente não tem a menor intenção de fechar. De maneira... Eu que agradeço, Dora. Eu que agradeço muito. Aliás, toda oportunidade de trabalho a gente tem que agradecer demais, né? Sempre. Então, muito obrigado. E adorei falar com vocês. E falar do Céu e Inferno, para mim, então, é uma dádiva. Sempre. Né? Nossa gratidão, Silene, por você ter participado conosco e ter trazido mais ânimo, e espero que também as pessoas que assistiram esse nosso Papo Domingueiro de hoje se motivem a estudar as obras básicas, estudar conosco o Céu e o Inferno a partir de amanhã, às 20 horas. Obrigado, muita gratidão mesmo por ter aceitado o convite de participar conosco nessa noite Tem de alguns hoje. amigos aqui que a gente vai registrar a presença, a Luane, a Yaci, a Doris Silva também, a Sandra Aparecida. Essa é do Céu e Inferno. A Regiane também está dando boa tarde. O Antônio Carlos Júnior. Esse também é do Céu e Inferno. Boa tarde Olha só, a todos o pessoal de hoje. vindo me assistir, imagina. Tá certo, tem mais aqui prestigiar. A Silvia Miranda também. Olha aí, a Leila Brandão. Essa é minha irmã, criatura. Que maravilha. Minha irmãzinha. Maravilha. A Larissa Portela também. Deixa eu ver quem mais que está aqui.
A Fernanda Costa, falando sobre o som. A Regiane Fonteles, dizendo, saudades dos nossos estudos das obras de André Luiz com o nosso Jefão. Olha aí, Jefferson. Ó, Jefferson. Pois é, ela revelou meu apelido, que apesar de estar num quadradinho aqui, eu tenho quase 2 de altura, por isso que ela chama de Jefão. Jefferson é um excelente ministrante de estudos, ela diz. É bondade dela. E é o Jefferson respondendo. Tem também aqui a Kelsilene, que acompanhou, que está dizendo pura verdade, aquilo que nós falamos. Deixa eu ver aqui a Maria Augusta Borges, que também é da nossa casa, que está participando. O Gilfran também. A Yaci, que está dizendo, ansiosa por esse estudo. Olha aí, tá vendo? Que bom. O Antônio Carlos Júnior, obrigada pelo convite. Silene é uma grande professora, uma mãe, olha aí, tá vendo? Ô, Antônio. A Nájila Dione Benício de Castro está dando boa tarde. Olha, o Haroldo Eleutério, olá, adorei Silene. Esse meu amigo. Esse é um amigão, né? Com certeza. Esteve conosco no Papo Domingueiro, nos fez um convite maravilhoso a participar daquele encontro ontem com o Décio, e nós já dissemos para ele, contamos com ele também, do nosso trabalho, para nos ajudar, de vez em quando, nas nossas atividades, nós estaremos acionando. Pessoal, nós estamos muito felizes, mas chegou o nosso horário, vamos encerrar, agradecendo a Deus, agradecendo a Silene por esse momento maravilhoso de conversa. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui às 20 horas, eu e o Jefferson, nessa tentativa de apresentar a obra O Céu e o Inferno, que Deus nos ilumine para a gente realmente colocar a obra na grandiosidade que ela é, não é isso, Jefferson? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Exatamente. Ele já está nos iluminando. Pois nós vamos encerrar o nosso estudo. A Silene é ótima, tem gente ainda comentando aqui, a Sandra. Parabéns a Silene e a todos. Obrigada, Dora. Muito bom, obrigada. E muito obrigada por estar aqui. Por esse momento. Pois uma boa noite a todos. E se Deus quiser, no próximo domingo, nós estaremos aqui com mais um Papo Domingueiro. Muita paz a todos. Muito obrigada.